Bem-vindo ao canal Facamp. Vamos falar sobre a revolução que está sendo promovida pela nanotecnologia, a tecnologia de manipulação de átomos. Professora Maria Eugênia, acho interessante apresentar alguns dos resultados que já estão presentes na nossa vida cotidiana. No setor de energia, a nanotecnologia permite fabricar baterias que carregam mais rápido e que duram mais, células solares e pás para geradores eólicos mais eficientes. Na iluminação, temos LEDs que iluminam cada vez mais casas, indústrias e áreas públicas. No setor automobilístico, por exemplo, tintas mais resistentes, catalisadores mais eficientes contra a poluição. Na aviação, materiais mais leves e resistentes e sensores menores e mais confiáveis. Nos têxteis, tecidos resistentes à sujeira, antibacterianos e que não amassam. Nos esportes aparecem roupas antiperspirantes, equipamentos mais leves e resistentes como calçados, luvas, raquetes e até bicicletas. Nos cosméticos, surgem cremes anti-rugas mais eficientes, maquiagens de cores e brilhos inovadores, protetores solares mais resistentes, produtos para a pele com alto poder hidratante. A nanotecnologia está nas embalagens que evitam a umidade e que ampliam a duração dos alimentos, nos recipientes antibacterianos para guardar alimentos perecíveis, nas novas terapias contra o câncer, atacando diretamente os tumores, na administração inteligente de medicamentos, nos materiais para recuperação óssea, nos autodosadores de insulina, nos implantes de retinas eletrônicas, nos novos sistemas de audição. Já na eletrônica, nos televisores de OLED com tela curva, nos nanochips, nas novas memórias, nos computadores de mais alta performance, nas etiquetas eletrônicas. E quais foram os passos necessários para chegarmos à nanotecnologia? Na base de tudo, naturalmente, estão a física, a química, a matemática e a biologia. Mas a nanotecnologia é impossível sem o desenvolvimento dos computadores. Vamos ver por quê? Vocês estão vendo imagens do primeiro computador, o Mark I. O Mark I foi construído em 1944. Tinha 17 metros de comprimento por 2,5 metros de altura e quase 5 toneladas. Demorava de 3 a 5 segundos para fazer uma única multiplicação. Por ser mecânico, ou seja, por não ter componentes eletrônicos, este computador era imenso. O passo seguinte foi a construção do ENIAC, em 1946. Tinha 30 metros de comprimento e quase 2,5 metros de altura e pesava 30 toneladas. Ao invés de movimentar engrenagens, usava 18.000 válvulas e era muito mais rápido. Fazia 5.000 operações por segundo. O primeiro salto importante foi a invenção do transistor, em 1947, nos laboratórios Bell, nos Estados Unidos. O transistor faz a mesma coisa que a válvula, controla os sinais elétricos, mas são muito menores, não falham, não precisam ser aquecidos para funcionar e consomem menos energia e são mais rápidos e eficientes. É interessante comparar a válvula com o transistor. Os primeiros transistores eram 100 vezes menores que uma válvula e podiam ser diminuídos. A aplicação do transistor num computador ocorreu em 1959 com o modelo 1401 da IBM. Totalmente transistorizado, tinha 1 metro de largura por 1,5 de altura, pesava 4 toneladas, tinha 10.000 transistores e realizava 3.000 cálculos por segundo. Para realizar todas essas operações cada vez mais complexas e sofisticadas, era preciso reunir diversos transistores num só dispositivo. O circuito integrado foi a solução para este problema, ao combinar uma série de transistores em uma única placa de silício, também conhecida como chip. O primeiro chip foi o 4004 da Intel. Provocou uma revolução que se tornou a base de todos os equipamentos eletrônicos que temos hoje. Seu primeiro uso foi em uma calculadora. Ela tinha 2.300 transistores. Para realizar operações cada vez mais sofisticadas, era preciso mais e mais transistores. Era preciso, então, torná-los cada vez menores. Veja, saímos de engrenagens enormes
para válvulas medidas em centímetros e agora passamos para transistores minúsculos. Surge então, em 1977, o primeiro computador, pequeno, que qualquer um pode ter em casa, o Commodore PET. Possuía monitor, teclado e gravador de fita magnética, a fita cassete, que hoje é completamente ultrapassada. Este era um computador pessoal. Tinha 3.500 transistores. Hoje, um notebook ou um celular tem 5 bilhões de transistores. O chip tem o tamanho de um dedo. E veja, o computador ficou pequeno e potentíssimo. É este computador de grande capacidade de processamento que vai permitir a observação do átomo. Como? Através do microscópio eletrônico de varredura. Ele consegue formar a imagem da estrutura de um material e identificar os átomos que estão presentes nesse material. Isso é possível a partir de um computador potente, conectado a um sistema de detectores que recebem a energia dos átomos e conseguem formar uma imagem. Em 1989, este enorme avanço científico permitiu a criação de uma imagem virtual do átomo. Mais ainda, Donald Eigler, da IBM, manipulou átomos para escrever IBM, como você está vendo. E em 1991, no Japão, foi dado outro grande passo científico, a construção dos nanotubos de carbono. O nanotubo de carbono é uma revolução por juntar propriedades do diamante e do carvão, as formas do carbono que encontramos na natureza. Apesar de apresentarem composição química semelhante, o diamante e o carvão possuem arranjos atômicos muito diferentes e propriedades também muito diferentes. O diamante é o material mais duro encontrado na natureza. Já o carvão é frágil, mas é um excelente condutor de calor e eletricidade. Veja o grafeno. É um tipo de nanotubo de carbono criado pelo homem. Possui 1/6 do peso do aço e é 100 vezes mais resistente. Pode ser comprimido sem quebrar, recuperando sua forma original. Possui resistência elétrica inferior à do cobre, excelente para a construção de circuitos elétricos. Estes nanotubos de carbono são 100.000 vezes mais finos que um fio de cabelo. E é a partir dos nanotubos que passamos da ciência para as inovações tecnológicas, para a nanotecnologia. Até o advento da nanotecnologia, todo o progresso técnico consistiu na melhoria das características e propriedades dos materiais através do controle dos processos de produção. Vejamos o que representa a revolução da nanotecnologia. Um exemplo: para alterar a matéria dos tecidos convencionais, é preciso alterar sua estrutura, atuar no nível dos átomos. Isto é feito em um banho, em solução contendo nanopartículas de prata, que tornam o tecido antiperspirante, resistente à sujeira e antibacteriano. Com a nanotecnologia, há uma verdadeira recriação da matéria, neste exemplo, a matéria do tecido. A nanotecnologia torna o controle do processo produtivo muito mais preciso, o que se reflete na qualidade e no desempenho dos novos produtos. Para finalizar, professora Melissa, qual o potencial dessa revolução que está sendo promovida pela nanotecnologia? Como podemos ver, o número de produtos que usam a nanotecnologia cresceu exponencialmente nos Estados Unidos. Em 2005, eram 54. 2006 já foram para 356. 2007, 380. 2008, 803. 2009, 1.015 produtos. 2010, 1.317. E em 2013, 1.628. Como ocorreu no desenvolvimento de qualquer fronteira tecnológica, há dificuldades do lado da viabilidade econômico-financeira. Por exemplo, ainda não é viável produzir nanotubos em larga escala devido aos seus custos, que ainda são muito elevados. Mas, ao que parece, as dificuldades técnicas já foram superadas. De qualquer forma, a revolução da nanotecnologia abre um grande campo de trabalho para os cientistas e os engenheiros bem preparados. Este novo mundo deve necessariamente ser objeto de outros debates aqui no canal Facamp.